Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim, vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Ao vivo. Olá, pessoal, boa noite. Estamos ao vivo aqui do estúdio da Pump e essa galera linda em casa hoje com casa lotada, né? A pauta vai ser muito legal aqui no Politizando e Polemizando, ou se você achar melhor dizer polemizando e politizando, tá tudo certo também, porque a gente faz tudo isso aqui, né? A gente polemiza, a gente politiza e vice-versa. Então, tanto faz a ordem dos fatores neste caso. Eu aqui vou ajudar na condução dessa prosa boa, porque quando a gente tem essa galera reunida nessa roda, a prosa não pode ser ruim, né? Então, aqui no estúdio, para me ajudar, temos a Manu. Manu, se apresente rapidamente para gente. Olá, pessoal, sou Manu Andrade, advogada, trabalhista e atuante aí também em Conselho Municipal, só que da diversidade, e também pela OAB, também na Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero. Muito bem, bem-vinda, Manu. A nossa bancada fixa agora. Vai nos ajudar, Carol, semanalmente nas nossas prosas. Muito legal, né? Oi, Carol. Primeiro programa dela já na bancada fixa, porque semana passada ela arrasou aqui comigo. Ah, obrigada. Né? Nós Renato Azevedo. Boa noite. Buenas. Voltando a essa bancada extraordinária, bem-vinda, Manu. Obrigada. Né? Uma companheira, uma parceira da Comissão da Diversidade, parceira de co-irmã da Comissão da Igualdade Racial, da qual eu estou presidente. Estou aqui muito feliz da oportunidade do Polemizando, Politicando, Polemizando, falar sobre um assunto que me é muito caro. E junto com grandes amigos aí, a Carol na tela, você aqui, e dois experts, né, que já estavam nos bastidores fazendo uma conversa política. Né? Roseli Oliveira, né, e Gil Carindo. É uma satisfação tê-los aqui. Essa casa é de vocês também, né? E fiquem à vontade, porque a gente aqui gosta de conversar, gosta de fazer resenha. Exatamente. E para essa resenha, eu e Ivi Fávero conto com essa presença aqui na casa. E em casa, ou no escritório, ou em algum lugar deste planeta, Carol, Gil e Roseli. Vamos começar com Roseli Oliveira. Se apresente rapidamente para a gente, querida. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, é um prazer. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui, né, junto com a gente, dividindo esse momento, politizando, polemizando, mas principalmente construindo um novo momento. Meu nome é Roseli de Oliveira, sou uma mulher de 1,73 m, uma mulher negra de 1,73 m, cabelos grisalhos, olhos castanhos, uso óculos, estou com uma roupa laranja e preta, e um fundo meu é branco. Agradeço pela oportunidade, sou socióloga, especialista em saúde pública, mestre em ciências sociais, com especialização na área de planejamento urbano. 26 anos na área de saúde pública, mais alguns na área de meio ambiente, e nos últimos anos atuando na área de direitos e diversidade humana. Obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, e isso tudo fica junto e misturado quando a gente fala das populações, né? Então, não tem como fazer diferente. 26 anos, 36 anos, 46 anos, e a gente vai seguindo na luta, sempre firmes e fortes. Não é verdade? Eu vou deixar o Gil por último, tá, Gil? E vou lá para outra ponta. O menino do meio fica para já já. Carol Lisboa, tudo bem? Olá. Você Tudo sumiu, bem? Desapareceu, mulher. Tá voltando hoje? Eu não desapareço. Eu sou uma criança de férias. A minha vida é uma loucura, entendeu? Eu nunca fiquei... Eu tentei tirar férias para tentar descansar, eu não consegui. E com criança piorou a situação. Férias e descanso são duas palavras que não combinam. Então, eu tô numa fase de adaptação, porque eles acordam
cedo demais, dorme tarde, come o dia inteiro. É uma coisa de louco isso, É uma época que a gente trabalha bastante, né? entendeu? É porque realmente eu trabalho o dobro. E esse janeiro eu estou nessa visão aí, de trabalhar o dobro. Pois é, janeiro, férias, crianças e Carol Lisboa, que é A vida advogada, de mãe, está a vida de mãe. na vida de mãe, mas Isso. aqui hoje conseguiu vir hoje. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. E agora sim, Né? Boa noite a todos, boa noite a todos os convidados. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos ter um papo muito legal. Espero que seja muito produtivo. vai ser muito legal, sim. Gil, tudo bem com você? Gil Clarindo, agora sim, a sua hora de reinar. Boa noite, Ive. Tudo bem? Boa noite, Renato. ótimo. Boa noite, Roseli. Boa noite a todos os convidados. Muito obrigado pelo convite, Renato, mais uma vez. Não é minha praia muito de falar, mas estou aqui. Bom, eu sou economista por formação, com lato sensu em gerenciamento financeiro. Minha carreira sempre foi no setor privado. E em 2015 eu vi um edital, setor privado também, e fui do mundo do samba. Fiquei durante 32 anos na Escola de Samba Neném da Vila Matilde. Sou conselheiro do Conselho Regional de Economia aqui de São Paulo e vice-presidente do Sindicato dos Economistas na área de benefícios. Cheguei no conselho em 2015, 2016, com o intuito de colaborar e ajudar para que a nossa população negra tivesse um rumo e seguindo os pensamentos aí de Roseli, de Hélio Santos, que criaram, Hélio Santos principalmente, que criou o conselho. Então, a minha ideia era dar uma contribuição por conta da capilaridade que o conselho pudesse ter e ajudar, sobretudo, que pudesse ajudar a abrir a cabeça das pessoas para que o nosso compromisso com as eleições em eleger um candidato negro, que a gente pudesse ter voz dentro do parlamento, tanto do município aqui, do parlamento, e porque eu penso que se nós não avançarmos por conta da política, os nossos caminhos serão muito mais difíceis. Então, o meu propósito de vir para o Conselho foi justamente ajudar e colaborar com as pessoas que tivessem intenção de se candidatar politicamente. Tá bom? Legal. E é com a caneta na mão que as coisas acontecem, né? Verdade, verdade. Muito bem. Então vamos lá. Nosso papo aqui é muito rápido, né? Então a gente vai conversar sobre coisas importantes para a população negra, para as populações invisibilizadas, para as populações ditas minorias e que a gente sabe que são a maioria já há bastante tempo, né? Como a gente vai falar aqui da população negra em especial, eu acho bacana a gente começar explicando o que são os conselhos, para que eles servem e como a gente pode participar deles, né? Porque para muita gente isso parece estar tão distante, quando na verdade a porta de entrada é pelo município e não é tão difícil assim. Quem quer começar, vamos ser bem democráticos aqui. Quem quer começar a falar sobre isso, já pega... Ive, eu posso só fazer uma partezinho só? Claro. Bom, eu deixei de até de dizer, acho que do principal que eu estou hoje, eu estou como presidente do Conselho de Participação em Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, gestão 2021-2024, 2020-2024. Cheguei no Conselho em 2016, né? E agora fui eleito em 2020 pelos conselheiros e estou com exercício até 2024. Conselho este que teve a participação, inclusive, aí, muito atuante do nosso parceiro e amigo Renato. E a Roseli também foi presidente do conselho. Verdade. Não, ela foi... Roseli... Não, na época... Não, eu fui... só para te dar o histórico, teve um período que o conselho teve uma vacância. Ocupou, né? O chefe de gabinete... Não. A chefia de gabinete do Palácio, eu esqueci o nome agora, me chamou
e pediu para que, junto com Edna, engenheira, e com Rosângela de Paula, nós fizéssemos um projeto de reestruturação do Conselho. Aí nós apresentamos para a Casa Civil o projeto, e por isso que nós ficamos e intermediamos o processo de aprovação das novas candidaturas. E aí foi quando eu teve a primeira vez que uma mulher negra assume a presidência. Eu sempre fui bastidor, e nos conselhos eu nunca participei, mas apesar de entender a responsabilidade, o significado, né, sempre fui uma apoiadora de projetos dos conselhos. E quando eu fui coordenadora estadual de política para a igualdade racial, nós fizemos um trabalho muito integrado com o Conselho Estadual, né, de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Eu acho que você estava na CPPNI. Isso, eu fui a primeira, eu cavei lá os primeiros passos da coordenação, toda a estruturação do planejamento estratégico, sistema de informação e as formações saíam da nossa pasta, lá na Secretaria da Justiça e Cidadania. Mas eu acho que você tem a propriedade de dizer para que servem os conselhos, né? Eu acho que é fundamental o presidente falar isso para nós. Com certeza. Bora lá, então, contar para a gente para que servem os conselhos, como funcionam. Então, o conselho ele é composto de 32 conselheiros e conselheiras, sendo 22 da sociedade civil e 10 governamentais, né? O conselho foi criado em 1984, até então, pelo governador Franco Montoro, né? E ele se consolidou aí por conta de estar lutando por políticas públicas e o desenvolvimento, sobretudo o desenvolvimento do ponto de vista econômico e educacional da população negra. É lógico que penso né, que o Conselho, nesses 39 anos de existência, avançou sobremaneira por conta de ter conseguido várias ações que existem hoje aqui no Brasil sobre qualquer política pública que se tratar, passou pelo Conselho. Muito me honra estar hoje na presidência desse Conselho. Nós temos um plano estratégico, a nossa gestão montou um plano estratégico para tocar esse Conselho. A nossa pauta principal seria a aprovação do Plano Estadual da Igualdade Racial, que foi resultado de vários encontros de conselhos, de conferências de conselhos municipais e também de conferências nacionais. Em 2018, nós tivemos em Brasília, foi a primeira vez em que eu participei de uma conferência nacional, e então existiam 800 propostas, então é uma coisa praticamente difícil de você fazer um conselho e você conseguir desenvolver 800 propostas. Então, através de reuniões dos conselhos municipais que tivemos recentemente, nós montamos uma comissão, né, e trouxemos para 60 propostas. Isso foi elaborado, foi votado, só que nós tivemos um problema sobre a questão jurídica, né? Nós pedimos até então no governo do próprio João Dória, nós participamos de algumas reuniões lá, levamos a proposta, né, que foi elaborada e com a consciência e aval dos conselhos municipais aqui, de os representantes também da sociedade civil, o negro inclusive estava presente, vários, pessoal, Julião do PCdoB, e pessoal, várias instituições representativas aqui da comunidade negra estiveram presentes. Então, infelizmente, até uma frustração minha, que eu pensei que nós conseguimos aprovar essa proposta nossa nessa gestão que passou, mas infelizmente houve uma mudança, entrou um novo governo, não sei até hoje como é que vai ficar, como é que esse novo governo que aí está, ele terá olhos, né, para as nossas questões, né? Inclusive já agendei uma reunião, mandei um ofício, assinei hoje um ofício, porque ninguém me chamou até agora para conversar, saber o que é o Conselho, qual é a proposta do Conselho. Então, já pedi para a Lúcia para que ela providenciasse um ofício e pudesse provocar uma reunião com o Raul. Primeiro, eu estou fazendo uma reunião com o Raul Cristiano, que é o secretário executivo, né? Porque ele parece ser uma pessoa mais acessível, o Raul Cristiano, e a Roseli já está concordando,
Então me disseram para eu conversar com ele, levar as ideias nossas que nós temos no Conselho, e nós estamos aqui, quer dizer, é o combate ao perverso processo de mortes, principalmente lutar com... Vocês terem uma ideia, recentemente, uma coisa que me cortou muito o coração, nós fomos convidados para fazer uma fala na Fundação Casa. Até então eu nunca tinha entrado na Fundação Casa, mas saí de lá triste. Triste porque a maioria dos internos são os nossos jovens negros, acho que 60%, 70%. Então, como é que a gente pode, já que a gente está discutindo tudo aqui, essa seara, como é que a gente pode fazer com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que não permite mais que as crianças trabalhem, tá? Mas temos um peso muito grande, que essas crianças que ficam aí, não pode estudar, não fica na escola o dia inteiro, ela está sendo cooptada pelo crime organizado. Então, isso me entristeceu sobremaneira de ver aquelas crianças saudáveis, bonitas lá, crianças até que conversa com algumas pessoas lá de dentro, que às vezes ele não quer nem sair de dentro da Fundação Casa, porque lá ele tem um tratamento melhor. Olha só, ele tem um tratamento melhor, como comida, banho, tudo isso, aquilo. Agora, isso dói muito, dói muito. Imagina você ficar guardado, né, sobre prisão e achar que aquele ambiente é um ambiente melhor que você pudesse estar na sua casa. Então, isso tudo está dentro da estrutura também familiar, que é um assunto muito delicado, mas eu acho que nós precisamos tocar nesse assunto. É um assunto, estamos aqui falando de políticas públicas para a população negra, mas nós não podemos esquecer dos nossos jovens, porque é o nosso futuro. Então, existem várias coisas que eu poderia discorrer aqui, mas senão eu vou tomar o tempo das outras pessoas. Então, sobretudo, é um conselho para lutar por políticas públicas, por uma melhoria de condição socioeconômica e cultural da população brasileira. Então, nós temos, hoje, acho que 96 municípios, nós temos os conselhos municipais. Queremos abrir, é um objetivo nosso do conselho, dessa gestão, em querer ampliar muito mais o número de conselhos, dado ao número de municípios que o Estado de São Paulo tem. Bom? Muito obrigada. É importantíssimo a gente colocar na mesa essa reflexão sobre as crianças, sobre os jovens, os adolescentes, alguns deles já passando por medidas socioeducativas, e quando a gente vai fazer tirar o retrato, né, é isso que a gente vê. Não sei você, Manu, Não, então, ele que eu via que você estava ali, né? Ele tocou nesse assunto, e é interessante porque eu também faço parte, é que agora eu sou suplente, na cadeira do Conselho do Municipal da Juventude, né? E semana passada, não. Ano passado, a gente fez uma ação também na Fundação Casa, que fica no Guarujá, e a gente estava vendo meios, né, de fomentar talvez um lado empreendedor dessas crianças que já estão, adolescentes que já estão ali quase com seus 18 anos, que ele tocou nesse ponto, que também não podem trabalhar, enfim, mas a gente também tem que dar alguma formação. E aí a gente estava reunindo forças com o Sebrae para dar cursos mesmo de, enfim, barbeiro, algo do tipo assim que... Porque eles assim, com a parte de empregado, CLT, eles não estavam se identificando. Aí a gente viu que eles iam mais para esse lado empreendedor, né? Dentro das cidades altas, enfim. Eles viam que era mais esse lance deles. Então a gente estava tendo esse braço com o Sebrae para dar cursos profissionalizantes para esses jovens. E só que aí é um projeto que ainda não está consolidado. Mas que pode vir a ser, com certeza, e que tem muito a se atender, né? É algo que é palpável com também. o Conselho da Igualdade Racial, com certeza, né? Pode até unir braços aí para implementar. Unir forças é sempre bom, né? Unir forças, não exatamente. estamos e não devemos estar sozinhos e sozinhas, né, Roseli? Nós não fomos lá, inclusive, para falar, nós fomos falar das nossas vidas, enquanto eu sou oriundo de um bairro que até então, Vila Maria, aqui em São Paulo, não sei quem conhece aqui, que é um bairro da zona norte de São Paulo, que não posso dizer que seja uma
periferia, né? Mas é um bairro que até então tinha uma população negra muito forte. Como dizia o seu Nenê, as escolas de samba em São Paulo, elas quando dividiram o Rio Tietê, ele falou assim, o que a gente faz com essa negrada? Falaram assim, coloca do outro lado do rio. Então, por isso que em São Paulo, a maioria das escolas de samba eram todas aqui da Zona Norte de São Paulo. Então, eu também era um frequentador, estudei em Mogi das Cruzes, de lá eu conheci a família Alberto Alves, e aí de lá eu fiquei durante 30 anos, e também acho que foi o maior quilombo urbano que existia na cidade de São Paulo, acho que era as escolas de samba aí, Camisa e Nenê, Peruche, essas coisas todas, tá bom? E esse assunto sobre as crianças é de fundamental importância que a gente tenha olhos para isso e a sensibilidade, porque senão vai ficar cada dia pior, principalmente pelo índice de mortalidade das nossas crianças, que é muito alto. Verdade. Roseli, queria que você falasse um pouco com a gente também, contasse a sua experiência com tudo isso. A gente não faz nada sozinho, é só em parceria, né? Unidos, unidas, que a gente consegue caminhar. Queria que você contasse um pouco como você vê esse momento. Ok. Pode Eu queria recuperar um pouco a tua pergunta, né? Você fala por que precisam os conselhos, ou como é que a gente faz para estar nos conselhos, para que servem os conselhos, né? O conselho, ele é fruto da Constituição de 88. Sim. Quer dizer, ele é a possibilidade da sociedade civil desenvolver um diálogo com as instâncias públicas, com as instâncias privadas, porque conselho, a gente está aqui pensando na administração pública, mas é o lugar onde você pode exercitar a sua cidadania de forma plena, apresentando projetos, apresentando proposições, se organizando para fazer uma intervenção qualificada junto às instâncias públicas. E eu falo isso porque muitas vezes eu venho lá do começo, e muitas vezes eu vi as pessoas chegando de forma tímida, eu sou funcionário público, vou virar funcionário público, aqui posso arrumar emprego para minha filha, quer dizer, sempre tinha uma falta de entendimento daquele lugar político e importante. Quando as pessoas estavam nesse lugar, muitas vezes elas não conseguiam compreender as ferramentas de gestão da administração pública, como elaborar projeto, o orçamento, quando é que você chega para fazer as suas solicitações. Eu lembro que chegava gente em dezembro com um projeto, não sabiam exatamente como elaborar as suas expectativas, os seus interesses. Então, eu acho bastante importante que a gente deixe frisado o que significa os conselhos e que hoje eles estão muito mais orgânicos, mais organizados, então chegam por meio de votação, por meio de entidades da sociedade civil, com o CNPJ ou não, porque isso não está na Constituição, quer dizer, cabe todas as pessoas, os grupos organizados, não sei como se está atualizado hoje, mas era a sociedade civil de forma organizada participando da vida pública, né? Em todos os 3 níveis da nação. É preciso dar crédito aos governos democráticos, e aí você tem a criação dos conselhos. São Paulo, ele sai à frente em 88 com Montoro e passa a ser exemplar para o restante do Brasil. Surge o Conselho da Mulher e o Conselho do Negro. São os 2 conselhos muito importantes na história. Temos as pessoas com deficiência, e aí você vai abrindo para a diversidade humana. E esses conselhos vão acolher as demandas e serão interlocutores, né? Vão dar inputs para o governo de políticas essenciais para o desenvolvimento do país. No caso nosso, e nós falamos aqui de igualdade racial, o racismo é um elemento estruturante da nossa sociedade, né? Nós somos uma sociedade colonizada, portanto, o nascedouro é de violência e o racismo é estruturante desse nascedouro, do mesmo jeito que o sexismo, né? São pilares dessa construção nacional. E aí você é necessário fazer um enfrentamento a essas 2 formas de relacionais em nossa sociedade. E os conselhos serão porta-voz desses interesses, né? Dessas necessidades, abstraindo do conjunto social esses interesses. E há políticas traçadas
há diálogos para a gente traçar com todas as outras, com as secretarias, porque são interfaces, né? Nós estabelecemos interseccionalidades. Eu não sou só uma mulher, eu sou uma mulher negra, sou mãe, trabalhadora, né? A questão de classe é fundamental, sou uma mulher sexualmente cis, a minha identidade de gênero é cis, mas respeito absolutamente todas as diversidades humanas. E a partir deste lugar, eu tenho questões a colocar, questões a conversar e interesses, né, e necessidades. E aí, eu acho que o Conselho cumpre um papel muito importante, que é acolher essa demanda e dialogar, né, com as instâncias de governo. E há, em todas as secretarias, um tema que a gente deve tratar de forma interseccional, né? Quando o Gil Clarindo trouxe a questão da FEBEM, ou da FEBEM não, da Fundação Casa, eu peguei FEBEM e peguei Fundação Casa, né? Essa transformação para a Fundação Casa se deu no governo do doutor Edio Silva Júnior, que foi o primeiro secretário da Justiça negro. Então, houve essa mudança para a Fundação Casa, que são unidades menores, onde você faz um trabalho de acolhimento, ou deveria fazer um trabalho de acolhimento mais qualificado. E a presença do jovem negro, né, não é à toa que o atual presidente da República ele aponta a necessidade de olhar para a nossa juventude, porque nós somos, né, a base da pirâmide quando você olha para a criminalidade, quando você olha para a mortalidade, quando você olha para não acesso a oportunidades, a bens, a serviços. E a nossa juventude é a que sofre o maior impacto, né, da falta de políticas que acolham essas pessoas. O mesmo jovem que está na Fundação Casa, você encontra com ele nos centros de detenção provisória. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei, eu fiquei 3 meses que eu só chorava. Eu fui trabalhar, eu fui tanto coordenadora dos Conselhos de Cidadania do Estado de São Paulo, que eu também tive a oportunidade de ser coordenadora de políticas para a saúde da mulher presa, né, na Secretaria de Administração Penitenciária, junto à Coordenação de Saúde. E eu cheguei lá, eu entrei pela primeira vez num CDP, e a primeira imagem que eu tenho não é imagem, é um som. É a porta batendo nas minhas costas. Porque quando você entra lá, então aquilo, pá! Você fala, agora eu estou aqui dentro, o que será que tem aqui dentro? Tá? E o segundo movimento é você olhar para aquela juventude andando em círculo no pátio, sem ter perspectiva, andando. E eu fiquei 3 meses chorando, e eu mandava e-mails para a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, onde o Ivair Augusto era o protagonista da secretaria, e eu mandava e-mails para ele. Um dia ele falou, Roseli, eu estou cansado de ver e-mail e você chorar. Quando é que você vai começar a trabalhar? E aí o impacto daquela fala foi tão grande que eu passei a ter ações mais efetivas. Então, eu acho que há grandes iniciativas. Na Fundação Casa, tem uma pessoa que foi essencial para a Fundação, que é Penha Lúcia Valério Ramos, que fez, por meio da implantação do quesito cor, ela desenvolveu um conjunto de ações de reconhecimento do racismo, da presença do racismo institucional e, principalmente, como você faz para levantar a autoestima desses jovens. Eu acho que o Clarindo traz uma questão bastante polêmica, que é a questão do trabalho, tá? Me lembrou lá, antigamente, algumas discussões dessa área, o trabalho para o menor de 14 anos, né? Porque depois ele pode entrar 16 como aprendiz, mas eu acho que a questão não é o trabalho, a questão é a educação. Você tem uma educação não inclusiva, uma educação que não reflete os interesses daquele jovem. Por que ele quer ser empreendedor? Porque você entra numa sala onde tem um professor muitas vezes desmotivado, e eu falo isso na qualidade de professora, tá? Muito desmotivado, com um salário irrisório, que muitas vezes também não se questiona por que ele não vai fazer outra coisa na vida, tá? Porque ele também pode sair e buscar outras alternativas, e não tem esse desenvolvimento, conteúdos alienantes, porque não reflete a história do Brasil, né? Ainda hoje, eu tive que ler um texto onde a pessoa falava que as ações afirmativas tinham começado em 2003. Eu falei, meu bem, você esqueceu do grupo interministerial de 1995, 97,
quando o Brasil assume na gestão FHC que é o racismo estruturante e, portanto, era necessário construir ações afirmativas. Quer dizer, nós temos uma reprodução sem conhecimento, porque não é questão que eu estou falando de FHC ou de Lula, eu estou falando de política, de reconhecimento da especificidade, das nossas necessidades, uma política que trazia esse questionamento e que depois, com a redistributiva em 2003, amplia essa discussão. Então, nós temos muitas questões para tratar. Se nós formos falar da questão da mulher, e gosto de trazer essa questão pela minha identidade, né? A questão da mulher negra, nós somos o público que mais morre, eu digo de morte matada. Por quê? Porque não nos dão as condições mínimas na hora do nosso parto. As nossas doenças prevalentes não são tratadas. Felizmente, hoje eu recebi, 8 horas da manhã, uma notícia fantástica. Nós temos hoje, no Ministério da Saúde, a ministra Anísia convidou, né, por meio do Alckmin, por indicação do Alckmin, o Luiz Eduardo e a Fernanda Lopes para a cadeira de política para a saúde da população negra. Então, felizmente, porque o Ministério até então não tinha apresentado sequer uma linha sobre a questão da saúde da população negra, e hoje nós temos 2 ativistas, estudiosos, doutores do tema sobre saúde da população negra no Ministério da Saúde. Muito legal. Perfeito. Então, eu estou muito feliz e acho que a gente vai começar a ter um olhar diferenciado. Só que nós estamos no momento de começar quase do zero, né? Nós temos hoje os manuais, as normas, nós já temos isso dado. Então, vou perguntar que nós vamos reescrever, não tem nada para reescrever. Nós temos que andar para frente. Quer dizer, agora é a ação. Sim. Só que a ação depende desse olhar da população também. Porque o episódio fascista que o Brasil vivenciou, ele tem tudo a ver com esse distanciamento que nós tivemos também. Tem a pandemia e tal, mas eu acho que muito antes da pandemia, nós já vimos numa outra leitura, onde muitos de nós, eu falo isso porque eu estive lá também, fomos ocupar cargos na administração pública, fazendo manuais, revisando, né, toda a história do Brasil, mas acabamos nos distanciando da sociedade. Ô, Roseli, acho que o Renato tem um ponto. Roseli. Eu só quero falar uma coisa. Não, eu sei. Na verdade, se deixa, você fala 1h30. A gente vai para um rápido intervalo. É intervalo. E a gente já volta. É intervalo. Eu não falei 15 ainda. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande.
é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos. E eu vou voltar direto com o Renato aqui, para que ele faça suas considerações. E depois o Renato já passa a bola para nossa Carol, que está ali ansiosa para fazer uso da palavra também. Tá tão quietinha hoje, Carol, vou te provocar. Bom, bora lá, Renato. Primeiro agradecer a presença dos amigos que vieram tão fraternalmente participar. Lembrar que eu fui aprendiz de Roseli de Oliveira no momento importante da minha vida, que eu estava começando a entender ou partindo para o entendimento sobre a promoção da igualdade racial. Lembrar que com o Gil a gente travou várias discussões e esse plano aprovado, ele foi prototipado na nossa gestão quando a gente percebeu que havia vários buracos na política de igualdade racial. Aliás, eu não quero falar de buracos, eu quero falar de realidades, né? E aí, lembrar que a educação do Estado foi totalmente desmobilizada. Havia um programa, um trabalho que era feito com escolas, inclusive quilombolas, e na nossa gestão 2016-2020 foi totalmente desmobilizado. Lembrar que não há uma participação efetiva das diversas faces do movimento negro, porque o Estado também não se aproxima. Espero e rogo e entendo que esse momento novo agora, que já começou muito bem com a edição de uma legislação que estava parada sobre a tipificação, aliás, a caracterização da injúria racial igualada ao racismo nas suas consequências, que foi uma decisão do STF de 2021, mas é uma luta que vem desde pelo menos 1997, quando ela surgiu indevidamente, diria, no regramento jurídico. Imagina redução de responsabilidade, colocando na mão do ofendido ao racismo, para que ele tivesse 6 meses para fazer isso. Tudo a gente viveu agora, recentemente, porque a legislação, apesar de essa de 6 meses já ter algum tempo que caiu, mas a legislação que torna imprescritível, quer dizer, não decorre o tempo para ser apurada, e inafiançável, não há pagamento de fiança possível com relação à liberação da pessoa num primeiro momento, ela surgiu dia 11 de junho de 2023. Então, nós estamos há 7 dias da edição dessa nova realidade. E lembrar que nós temos todo um ministério novo, coisa que efetivamente nunca existiu. Era uma secretaria com status de ministério, e agora temos um ministério. As políticas de igualdade racial, ela contam, dependendo do observador, 12 ou 8 políticas, dependendo do observador, mas tem 3 que são muito caras. Primeiro, o combate incisivo e insistente contra os atos racistas, que nada mais são do que atos de ódio contra os que se tornaram subalternos, e no caso do Brasil, efetivamente a população negra. A política de saúde, que foi comentada e bem comentada por Roseli de Oliveira, que tem uma política intensa, registrada desde 2009 no Ministério da Saúde. Em 2018, quando estivemos
eu e Gil, na Conferência Nacional, havia 400 milhões de reais parados no Ministério da Saúde sem uso, porque não existiam, dito, projetos, não existia fluxo. E a terceira se trata da educação. A educação que, às vezes, algumas cidades, como Santos, se declara que está usando a política da igualdade racial e nem no sonho, nem no sombra está usando isso, porque nós temos um mau entendimento do que seria a política da educação da igualdade racial. Primeiro, a presença da participação popular. Segundo, a presença de especialistas na área, que temos felizmente, as cotas, felizmente, trouxeram uma nova realidade. Temos literatura, temos pessoas, mas nós temos um município, e eu vou falar dedicadamente do nosso município, porque eu faço parte do Conselho da Comunidade Negra, teve reunião ontem, comentamos sobre isso. Aparentemente existe uma política de igualdade racial na cidade na área da educação, mas quando você pede para mostrar plano, orçamento ou então algum tipo de grupo de trabalho, não há. Então não há política, né? O que há e que tem é muito professora que tem isso gravado no seu peito com vontade de trabalhar e a gestão não deixa ou não entende. Eu, na verdade, tenho uma opinião muito particular, mas agindo de forma construtiva e passando para Carol, nenhuma cidade da Baixada, estou sendo construtivo, nenhuma cidade da Baixada Santista tem a política de igualdade racial dentro da educação. Nenhuma cidade da Baixada Santista contou a história do negro, seja lá de que forma, na promoção da igualdade racial. E Ive, professora, que eu conheci nessa militância, eu conheci nessa militância, né? Já faz mais de um tempo, eu não vou declarar quanto tempo, né? Que seria indelicado da minha parte, a gente carece de respeito à comunidade negra e abertura de mentes dos gestores para entender que eles não sabem o que estão falando, não sabem onde procurar. Procure a comunidade, procure o Conselho da Comunidade Negra do Estado, procure o Conselho da Comunidade Negra do município, que, aliás, passando para Carol, é o segundo mais antigo do Brasil. Primeiro é o Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e, logo em seguida, o Conselho da Comunidade Negra de Santos, o primeiro dos municípios brasileiros que implantou essa política. Carol, já lutamos em São Vicente, já lutamos em Guarujá, mas é um sinal de alerta. Por quê? Agora tem ministério, agora tem recurso. Qual é a desculpa? Carol. Seu microfone, gata. Estou falando agora. Tá. Agora Então, sim. eu entendo que o que acontece, né? Os conselhos, eles Não vai foram dar pra criados, fazer mais nada. né? Muito se tem a falar, muito se tem a dizer, muitas coisas foram colocadas em pautas, só que poucas coisas foram colocadas em prática, né? Existe também a questão de que a população em si tem que ter o conhecimento desses conselhos, e para ter o conhecimento desses conselhos, tem que existir uma questão midiática, né? E a mídia nunca se interessou em divulgar essa situação, seja em qualquer município, né? Eu posso falar por São Vicente, eu moro em São Vicente. Antes do gestor entrar, o nosso atual prefeito, ele fez inúmeras reuniões via Skype ou via Zoom, né, com várias pessoas. E dentro dessas várias pessoas, eu participei de várias reuniões, principalmente na questão da saúde, sempre bate na tecla que ele teria que olhar para a população negra, né? E quando a secretária de saúde foi lotada, porque ela é uma mulher negra, ainda que ela não se reconheça, ela é uma mulher negra, né? Até o presente momento, pelo menos aqui na cidade, não se viu nada relacionado a isso. Apesar que a cidade tem inúmeros problemas com relação à saúde, até porque uma cota de hospital, a implementação
do CREI, que vai ser demolido e ainda não foi demolido, todos os problemas que já existem aqui, né? Não existiu nenhuma fala, né, levada nesse contexto, né? Então, quando a gente fala que a população é interessante ela participar dos conselhos, a população tem que saber da existência desses conselhos, né? Que nem aqui houve uma conferência no ano passado, se não me engano, e a conferência foi uma conferência política, né? Porque até então as pessoas que foram lá se apresentar, né? Muitos pré-candidatos foram apresentar os seus currículos, né? E fazer a sua campanha, né? Agora, os que conseguiram se eleger não tem na pauta deles nada levado à comunidade negra, né? Mas estavam lá, né? Então, vamos fazer críticas, só que assim, para que isso não aconteça mais, tem que haver realmente uma mudança de dentro para fora, né? E isso não se vê, pelo menos eu não vejo, eu não vi até o momento, né? Tanto mal ou ruim, ainda existe uma manifestação e as pessoas ainda falam, né? Sabem da existência do conselho e da militância do conselho. São Vicente, o conselho é ministrado, literalmente. Até o presente momento, né, eu não vi nenhuma ação, né, do conselho aqui na cidade. Infelizmente, Né? a gente vê esse tipo de coisa acontecer, né, Carol? Não só em São Vicente, em outros municípios também. Se a gente começar a nomear aqui, a lista é interminável, a gente fica até o próximo programa falando a respeito disso, né? Porque é isso, infelizmente, que tem acontecido. Eu entendo, né, que essa divulgação ela tem que existir, mas ela tem que existir de uma forma nacional, né? Tem que existir de uma forma realmente educativa, porque as pessoas só entendem dessa forma e tem que estar na mídia, em todas as mídias, né? Não só as digitais, mas as pessoas que não têm acesso ainda às mídias digitais, que veem televisão, ter acesso à televisão, alguém de extrema importância está falando sobre isso, entendeu? Que é uma situação que realmente pesa, né? Na rádio, né? Tem que existir esse chamamento. Para esse chamamento acontecer, aí a gente consegue virar aquela andorinha que vai fazer verão, entendeu? Porque, apesar de ser classificados como minoria, somos maioria. Obrigada, Carol, por essas reflexões todas. Aliás, obrigada a todo mundo. Gente, vocês sabem que o tempo voa, especialmente quando a gente está falando de coisa bacana, né? A gente nem percebe. Eu vou passar para a Manu aqui, que quer fazer uma colocaçãozinha rapidinha, e aí a gente abre para mais 2 minutos para cada um, senão a gente cai aqui, tá bom? Manu. Só vou falar num panorama geral, que é para as pessoas procurarem, seja de qual município elas estiverem escutando, os conselhos municipais, porque eles existem, eles estão atuantes e eles têm as funções de controlar, fiscalizar e deliberar. Ou seja, você pode também, a população, propor políticas públicas para diversas frentes, seja ela da igualdade racial, seja ela da diversidade, das pessoas com deficiência, da mulher. Então, fica a reflexão para todos aqui que queiram participar ativamente das políticas públicas, que integrem algum conselho municipal. E já passo a bola para a Roseli. Roseli, o microfone é seu, 2 minutinhos, tá? Por favor. Eu só quero agradecer pela oportunidade. Só queria complementar um pensamento que eu coloquei do aparelhamento dos conselhos por um grupo ideológico. Sim. E deu no que deu na última gestão. Tá? Nós vivemos o momento do fascismo porque um grupo ideológico se apropriou de um conjunto de conselhos com penetração na sociedade, inclusive, Gil, ligada à sua preocupação aí da área da criança. Então, porque juntavam a questão da igreja, fundamentalismo e um contexto. Tá? Então, penso que os conselhos precisam também sair de suas casinhas, irem para as associações de bairros, nós temos que voltar para a base.
É assim que nós vamos renovar, trazer novos olhares, novos sons, novas cores, novas oportunidades para pensar nessa diversidade e responder, né, e pressionar as instâncias públicas para o desenvolvimento de políticas afirmativas. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer estar com vocês e até algum momento na estrada, olhando para o mesmo horizonte, que é a superação das desigualdades. Obrigada. Nós aqui agradecemos, Roseli, e concordamos com você quando você fala que é preciso retornar às bases e, além disso, voltando à sua fala anterior, voltar às bases e investir em educação desde a primeiríssima infância, né? Educação antirracista, educação para a diversidade, educação para o respeito. É isso que a gente precisa para termos uma sociedade melhor, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Vamos ao Gil. Gil, por favor. Não, o que eu posso dizer é o seguinte: nós estamos fazendo um trabalho muito interessante com a Secretaria da Educação, a SEDUC, que seria as escolas antirracistas. Quando entrei no conselho, a minha bandeira é a educação, né? Eu acho que só através da educação é que a gente consegue melhorar as nossas vidas, né? Então, isso porque quem vem da periferia, quem já tem uma família com patrimônio, é uma situação diferente, mas também tem que lutar. Então, a Lei 10.639, eu peguei um projeto de forma voluntária, andei percorrendo algumas escolas da periferia de São Paulo, Pirituba, Jaraguá, que o Ivan, que me antecedeu aqui na presidência, ele virou prefeito regional de Pirituba, Jaraguá, fizemos um projeto e fomos lá. Vocês não têm ideia o quanto as crianças adoram quando você começa a dizer a contribuição efetiva que a população negra deu para o desenvolvimento desse país aqui, que eles não tinham ideia, que os adultos, os professores não têm ideia. Então, se nós não tivermos realmente um incentivo por parte do governo fazer valer a Lei 10.639 para que possa melhorar a autoestima, inclusive, porque isso já é princípio de autoestima, porque só fala de coisa sofrida da população negra e não fala da sua contribuição. O que acontece? Ninguém quer ter referência boa. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, chega lá no aeroporto de Nova York, você vê uma negrada no aeroporto, você fala assim, caraca, eles são 15%, nós somos 56%, e você vê a presença maciça deles em todos os ambientes de trabalho, seja trabalho de ordem federal, governamental. Então, isso o que é? Resultado de ação afirmativa que aconteceu há 60 anos atrás. Então, o Brasil está perdendo tempo enquanto não trouxer essa massa que tem uma demanda reprimida muito grande, que está ávida a consumir, e o governo começa a construir aí, esse negócio de crédito consignado, que as pessoas estão se endividando, fazendo empréstimo para sobreviver. Isso eu acho um absurdo. Empréstimo não é para você sobreviver, para pagar a conta de água, a conta de energia e com juros exorbitantes. Então, a questão é muito mais do ponto de vista macro, tá? Eu discorri aqui que eu trago para minha base do ponto de vista econômico. Sim. A população que paga mais juros é a população mais pobre. Então você fica aí. Eu vou te cortar, mas eu tenho que dizer, né, que esse é tema que a gente aborda num outro programa aqui na PAMP, que é o Trabalhador em Pauta, que vai ao ar todas as quintas-feiras. E já faço o convite para você vir conversar com a gente sobre isso, que vai ser muito legal, tá? A gente combina depois como vai fazer essa sua participação com esse enfoque econômico, que vai ser super legal falar para trabalhadoras e trabalhadores nesse sentido, né? Carol, por favor, gata. Sempre um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que tenhamos novos reencontros, né? Nesse sentido, porque esse papo é extremamente interessante. Eu acho que é extremamente importante para se passar para todos que estão aí atentos, né? E nos vendo todas as quartas-feiras. E só quero agradecer e desejar boa noite a todos. Boa noite, Carol. Boa noite. E sim, quarta-feira que vem a gente volta para cá
falando sobre isso e outras cositas mais com o Renato de volta na bancada semana que vem, porque ele escolheu agora, gente, os dias que ele vem. Não, na verdade eu não escolhi, é o quando dá. E eu queria deixar aqui. Bota na tela o nosso amigo Gil, que eu quero falar com ele Olho no olho, olho no dedicadamente, olho. olho no olho, olho no olho. Eu espero sinceramente que esteja andando o sistema educacional, porque aqui na Baixada, quando a gente vai falar e conversar com a diretoria de ensino, é porta na cara, tá? E tem mais. O sistema do Conviva é um sistema estadual que precisa acontecer. E a gente aqui na OAB está muito afim que aconteça. Então, meu presidente, se a gente puder conversar, e estou realmente lhe cobrando no ar, para que a gente possa estruturar o Conviva aqui na Baixada, com o auxílio da comissão, do conselho, porque o que a gente recebeu aqui é muito estranho. A gente montou um projeto inteiro e eles disseram não. Então, presta atenção. Tá aí. Presta não o pessoal atenção. do Conviva, não, né? Não, o pessoal... é o pessoal do Conviva. É o pessoal do Conviva. É esse pessoal mesmo. O Mário? É esse pessoal mesmo. Eu não sei se estávamos num momento, num ambiente ainda eleitoral. Eu não sei. Mas, mas o que eu quero lhe alertar a Baixada Santista é diferente. Porque aqui a gente tem um racismo, ó, na veia. Roseli, muito obrigado, viu? E assim, faltou tempo, mas a gente vai convidar você de novo também. Exclusivamente, a gente deixa o Gil na economia e aí você volta aqui, quem sabe até para compor a nossa bancada. Um beijo grande para todo mundo. Pessoal, muito obrigado, foi Renato. um prazer conversar com vocês. Roseli, eu fiz o convite a ele para participar do Trabalhador em Pauta, mas não ache que você vai passar incólume sobre isso, porque não vai. A gente aqui gosta de gente boa participando dos nossos programas, então você já está convidada a retornar aqui no Politizando, no Trabalhador em Pauta, porque a gente fala bastante sobre educação também, e sobre pautas sociais, enfim. Com muito prazer que a gente vai receber você aqui novamente, tá bom? Pessoal, grande beijo, boa noite para todo mundo. Daqui a pouco tem o Grit às 21h30 aqui na Pump. E amanhã eu volto às 18 horas no Trabalhador em Pauta e às 19h30 no Bem Natural. Eu espero todos, todas e todes para mais prosa boa, tá bom? Grande beijo. Boa noite, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Obrigado. Boa noite, Roseli. Prazer em vê-la.